Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos aqui nesta noite de domingo. Para os que estão assistindo ao vivo, bem-vindo você que acessa essa gravação em um momento posterior, que fica disponível aqui pelo Instagram do Lex. E hoje, infelizmente, não estará sendo transmitido simultaneamente pelo Facebook. Então, para quem quiser avisar ou conhece alguém que assiste pelo Facebook, né, pode verificar que a gente vai tentar colocar a gravação lá depois para que possa ser acessado posteriormente, né? Então a transmissão pelo Facebook não será feita de forma simultânea hoje, né? Fica como uma gravação posterior. Então sejam todos bem-vindos, vocês que estão entrando aqui agora. Hoje, aos domingos, né, como já tem sido feito há alguns meses, nós também comentamos sobre o Evangelho. Então, provavelmente vocês que estão assistindo também também já sabem sobre esses comentários sobre o Evangelho, de uma forma um pouquinho diferente do Evangelho no Lar, que é feito pela manhã. A gente faz um comentário de uma forma talvez um pouco mais extensa, né? Talvez um pouco mais detalhada daquelas passagens que se destacam, daquelas passagens que contêm algum tipo de mensagem importante para nós, né? Assim como todas são importantes, mas que sempre fazem com que nós tenhamos um material para refletir, para pensar a respeito daquilo que faz parte do nosso cotidiano, daquilo que o Evangelho representa nos dias de hoje, né, nos dias atuais, a partir de uma interpretação que atenda ao interesse das nossas vidas hoje, como interesse no sentido de que estamos realmente buscando nos melhorar, estamos buscando, né, mudar as nossas condutas, avançar, crescer moralmente com essas bases cristãs, né? Com essas bases que nós vamos encontrar no Evangelho de Jesus. Então, assim, a gente sempre tem que pensar que o Evangelho é uma fonte, né, de ensinamento para que nós utilizemos como reflexão, mas que principalmente, né, nós utilizemos para colocar em prática nas nossas vidas, tá? Uma fé sem prática, sem ação, é uma fé morta, né? Uma fé que não produz frutos, não nos serve, uma fé que não vai para nós render os resultados que nós esperamos, se é que nós estamos buscando o Evangelho, buscando o caminho que Cristo já trilhou, para que nós possamos nos melhorar, para que nós possamos crescer enquanto indivíduos que têm consciência de que estão numa jornada, né, ao longo da existência, uma jornada ascendente, né? Então, se nós não queremos estacionar, a gente precisa ter um objetivo definido e precisa também construir a nossa caminhada sobre bases sólidas, né, que é o que vai nos dar o Evangelho. Bom, então, vamos serenar um pouquinho a mente, já estamos aqui iniciando, falando alguma coisa, mas vamos acalmar um pouquinho mais e pensar em Jesus. Vamos deixar de lado quaisquer pensamentos que possam atrapalhar a nossa concentração e vamos dar graças a Deus nesse instante, pelo dia de hoje, dar graças a Deus pelas nossas vidas, pela nossa existência, por esta reencarnação na qual viemos aqui ao mundo material mais uma vez, passar pelas provas, passar pelas expiações, enfrentar novas experiências, reencontrar pessoas
com as quais precisamos nos reconciliar, ou pessoas que vêm para caminhar ao nosso lado, nos ajudando e para que nós também ajudemos a fazer com que esta caminhada se torne mais leve, repletos de amor, repletos de boa vontade, tentando colocar em prática os ensinamentos de Cristo sobre a caridade, sobre o amor ao próximo. E assim rogamos a presença de Jesus ao nosso lado, como nosso guia, como nosso modelo, nos inspirando, nos intuindo, nos mostrando como compreender o seu Evangelho de luz, como fazer com que isso se torne prática na nossa vida cotidiana. Que assim seja. Então, meus amigos, hoje nosso tema vai ser, como vocês já viram aí, escândalos. Trata-se de uma passagem do Evangelho na qual Jesus utilizou essa expressão para dizer que os escândalos existem, acontecem, que deverão acontecer, mas que nós devemos evitá-los, mas que nós devemos procurar nos esforçarmos para que esses escândalos não aconteçam, né, em nossas vidas, ou seja, tendo nós mesmos como protagonistas desses escândalos. Mas a palavra já nos chama a atenção, porque quando ouvimos falar em escândalo, já pensamos em algo que se refira a uma repercussão negativa sobre um ato praticado por alguém. Quando se fala em escândalo, a gente já pensa logo em algo que foi descoberto, né? Um mal feito de alguém que foi descoberto, que se tornou público, que foi divulgado, né? Então, nos dias de hoje, a gente tem essa palavra escândalo como neste sentido, né? Como algo que algum mal feito que foi descoberto, que foi revelado, né? E que, portanto, gerou uma repercussão. E esses malfeitos podem ser algo que aconteceram na vida privada de alguém, ou como também pode ser algo que tenha acontecido no exercício de uma função pública, né? Ou seja, quando alguém tem uma função pública, tem deveres, tem responsabilidades e deixa de cumprir com normas, né? Deixa de cumprir com esses deveres de retidão, deveres de relacionados ao compromisso que assumiu, e que, portanto, quando, né, desviam-se do caminho, tá, isso se torna um escândalo. Acontece que, comumente, ou seja, para nós, o escândalo só ganha importância pela sua revelação, ou, de outro modo, o mal feito, o erro, o mal que foi causado, né, somente quando se torna conhecido é que para nós se torna realmente algo de impacto, algo relevante. Porque na lei dos homens, se, vamos colocar assim, um crime for cometido, né, enquanto esse crime não for descoberto, não haverá uma punição para o criminoso. Contudo, perante as leis de Deus, perante as leis da vida maior, isso não é assim, isso não funciona da mesma forma. Os nossos erros, os nossos malfeitos, as nossas falhas, elas são computadas perante as leis divinas, elas são computadas perante as leis que regem a nossa existência e não dependem do conhecimento de ninguém. Então, ainda que tenhamos feito algo de errado, ainda que tenhamos feito algo mal, e esse mal não tenha sido descoberto, né, nós não vamos ficar impunes, né? Assim que nós cometemos esses erros, tá, automaticamente ou imediatamente nós, vamos dizer assim, acionamos a lei de ação e reação, né? Nós já contraímos de imediato uma dívida perante as leis divinas que, ao seu devido momento, né,
no momento que corresponde ao que a gente vem chamando assim o tempo de Deus, né, nós seremos cobrados a fazer a reparação. Claro que a gente faz essa pequena comparação, mas há uma diferença brutal, gigantesca em relação àquilo que nós violamos comparando entre a lei dos homens e as leis de Deus, né? E para nós aqui o que interessa são essas leis de Deus. Nós estamos tratando do tema aqui dentro do contexto do Evangelho, dentro do contexto dessas leis que regem a vida infinita, né? Essa vida que nós vivemos alternando-nos no plano material, entre o plano material e o plano imaterial, né, da vida espiritual. E assim a gente precisa entender que são escândalos, né, todos os nossos malfeitos, todas as nossas falhas, todos os nossos erros, né, ainda que não tenham ganhado repercussão diante dos homens, né, ainda que não tenha se tornado pública, se não tenha se tornado conhecida a nossa falha, né, nós estaremos, portanto, dentro daquilo que a gente considera aqui, no sentido do Evangelho, de um escândalo, né? Teremos cometido um escândalo, como Jesus nos falou. Portanto, a esse escândalo, no sentido que buscamos aqui entender, comentar e tratar da passagem do Evangelho, tá? É um escândalo que diz respeito às nossas falhas morais, tá? É um escândalo que diz respeito ao mal que praticamos e que, portanto, é um escândalo diante das leis de Deus. É nesse sentido que a gente precisa entender. E só mais uma referência à palavra escândalo, né? Ela vem, é uma palavra que tem origem grega, né? Skandalon, que significa pedra ou obstáculo que faz tropeçar ou tombar. Então, nesse caso, essa pedra é a nossa falha moral, tá? É o nosso vício, a nossa imperfeição que nos faz tropeçar, que nos faz cair, né? Portanto, a gente poderia assim dizer, essa pedra para nós vai ser o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, a falta de perdão. Então, são essas coisas que para nós servem como essa pedra que faz tropeçar, né? Que nos faz cair, portanto, diante dessas leis do universo que nos compelem, tá? a sermos cada vez melhores, a agirmos, tá? De uma forma cada vez mais correta, cada vez mais justa, né? Assim como foi o exemplo que Jesus nos deu. Bom, no Evangelho propriamente, eu vou tratar aqui hoje de uma passagem lá do Evangelho de Lucas, do capítulo 17, apenas o versículo 1, e em seguida, né, vou passar para o Evangelho de Mateus, no capítulo 18, a partir do versículo 6, tá? Mais especificamente do versículo 6 até o versículo 9, né, que são as passagens que dizem respeito a esse tema que a gente está aqui tratando. Então, na primeira passagem, né, no versículo 1 do capítulo 17 do Evangelho de Lucas, Jesus disse assim, a referência assim, e disse aos seus discípulos, é impossível que não venham escândalos, mas ai daqueles por quem vierem. Tá? Então a gente já sabe qual já delimitamos aqui o sentido dessa palavra escândalo. Tá? Não seria, portanto, aquele comum que nós entendemos como algo que tenha sido divulgado, mas os erros, as falhas, tá? Aqueles malfeitos que nós cometemos ao longo da nossa vida. Tá? Então, quando Jesus diz que é impossível, tá, que não aconteçam, que não venham escândalos, é porque ele estava se referindo ao estado em que nós nos encontramos aqui na Terra, né? Ao estado em que a humanidade se encontra. E isso mesmo há 2000 anos atrás, sim. Se hoje, tá, a gente ainda pode falar que é impossível que não haja escândalos, tá? Imagine só há 2000 anos atrás, porque nesses 2000 anos algum progresso aconteceu para nós.
né? Alguma coisa mudou no nosso comportamento enquanto coletividade, tá? Que nos fez melhorar um pouquinho, que seja. Tá? Então já existem comportamentos, já existem que se refletem nas nossas leis humanas, que mostram que nós já avançamos um pouco desse ponto de vista moral, enquanto civilização, enquanto humanidade, né? Rejeitando certas condutas, como por exemplo, hoje já rejeita-se a vingança, rejeita-se o duelo, tá? Em muitos lugares, não todos, né? Nós não alcançamos ainda um estado esperado assim, de paz, mas em muitos lugares já não se permite mais a pena de morte para punir alguém. Então, algum progresso já aconteceu. Mas, se Jesus disse que é impossível que não haja esses escândalos, é porque ele, conhecendo-nos como conhece, né, sabe que pode afirmar isso. Que nós vivemos num mundo em que as nossas imperfeições, né, tornam impossível que hoje, né, que amanhã, que daqui a alguns dias, né, esses escândalos não existam. Então é impossível que não existam esses escândalos considerando quem somos hoje. Não é, portanto, algo que a gente possa se surpreender. Ah, mas como assim é impossível? Né? Será que nós não temos condições de evitar isso? Temos. Mas se é tão difícil mudarmos os nossos comportamentos, né? Se é tão difícil mudarmos a forma como nós interagimos com os outros, aquilo que nós temos dentro de nós enraizados e que precisamos conhecer para poder mudar, né, e que se referem àquelas falhas tão comuns, né, relacionadas àquilo que eu acabei de dizer, ao orgulho, à vaidade, ao egoísmo. Tá? Imagine isso num âmbito maior. Né? Imagine isso tratando da coletividade. Quantos e quantos de nós, né, de almas, espíritos encarnados e desencarnados aqui entre nós, ainda vivem num estado de inconsciência em relação às suas próprias condutas, né? Ainda vivem apenas querendo satisfazer as suas próprias vontades, ainda que a satisfação dessas vontades cause o mal ou o prejuízo a alguém. Muitos. Tá? Então, realmente, nesse estado é impossível que não hajam esses escândalos, é impossível. É como se você, conhecendo alguém, né, você pode já pensar assim numa situação bem prosaica ou bem simples, né? E você conhecendo alguém, você pode dizer assim, se tiver um bolo de chocolate ali na frente daquela pessoa, é impossível que ela não coma esse bolo de chocolate. Então, fazendo a comparação muito simplória, né? É mais ou menos assim. Jesus nos conhece, né? Jesus sabe quem somos e como agimos. Então ele sabe que é impossível para nós, diante da situação em que estamos hoje, tá? Que a gente deixe de agir como ele sabe que iremos agir. Então é neste sentido que ele disse que é impossível que não venham escândalos. E completa assim, mas ai daquele por quem vierem. Bom, se Jesus disse que ai daquele por quem vier, é porque ele estava se referindo à lei de causa e efeito que eu falei aqui agora há pouco. Né? Então, existirão escândalos, é impossível que esses escândalos desapareçam agora, neste momento em que estamos vivendo. Tá? Mas, né, se nós incorrermos numa falta, né, numa violação à lei de Deus, tá? Nós iremos ter que reparar o erro que causamos, né? Nós seremos chamados à responsabilidade. Então, quando Jesus disse, ai daquele, né, por quem vier o escândalo, né, é porque este que cometer o erro terá que reparar o erro cometido. Este que tiver cometido o erro vai ter, no momento oportuno, tá, que pagar, como a gente costuma dizer, pelo amor ou pela dor. Se a gente conseguir, e isso é difícil, né, ter consciência do que precisamos mudar em nós, ter consciência dos erros cometidos, né, ter consciência do alcance das nossas ações sobre a vida das outras pessoas, do exemplo que somos
para o outro, né, da repercussão do que fazemos na vida do outro, a gente pode sim conseguir, através do amor, a reparação necessária. A gente pode mudar de atitude, a gente pode assim melhorar a nossa conduta e ter uma relação com a vida, tá, de uma forma diferente. Diferente como? Tá? Praticando, colocando na nossa vida cotidiana aquilo que Jesus nos ensinou e espera de nós. O amor ao próximo, a caridade, a benevolência, o perdão. Tá? Nisso a gente vai, pouco a pouco, resgatando as nossas falhas. E eu me lembro aqui que há diversas situações, como por exemplo, em estados obsessivos, em que o obsessor, diante daquela pessoa a quem ele persegue, ele sempre tem em mente aquilo que a pessoa foi no passado, né? E os atos que ela praticava no passado e que lhe causaram, e que lhe feriram, lhe causaram a dor que lhe motiva aos atos de vingança, à perseguição. Né? Então, normalmente, quando este espírito obsessor enxerga no outro, no obsidiado, tá, a mudança de atitude, ele muda também, tá, a atitude em relação àquela pessoa. Quando ele percebe que há uma mudança sincera, quando ele percebe que aquela pessoa não mais causa o mal ao outro, não mais faz o mesmo que lhe fez no passado, né? não causa esse sofrimento que já causou no passado, ele muda de atitude. Tá? E isso permite, inclusive, que ele consiga perdoar. Então é muito importante que a gente tenha isso em mente, né? Que nós, quando mudamos de atitude, nós conseguimos influenciar as pessoas que estão à nossa volta e conseguimos, ainda mais do que isso, né? Conseguimos mostrar para aqueles a quem fizemos algo mal que nós estamos diferentes, que as nossas mudanças, né, estão produzindo algum tipo de efeito. A gente começa, portanto, a vibrar de uma forma diferente, a gente começa a fazer emanações, né, amorosas, portanto, a gente consegue irradiar esse sentimento que a gente vai cultivando em nossos corações, de modo a alcançar, a tocar aqueles que estão à nossa volta. Por isso que é importante a gente ter consciência de quem somos, do que fazemos, né, de como agimos diante dos outros, para que, tendo consciência disso e tendo vontade, a gente possa empreender a mudança pessoal necessária, né? Aquilo que também na doutrina espírita é chamada de reforma íntima. Todos nós, de uma forma ou de outra, precisamos de alguma reforma. Nós que estamos aqui convivendo nesse planeta, né, nesta morada da casa do nosso Pai, né, nós estamos precisando desta reforma. Nós estamos aqui num planeta, como quem acompanha a doutrina espírita sabe, num planeta de provas e expiações, num planeta que foi comparado a um hospital ou a um presídio conforme as nossas necessidades. Então, não somos espíritos já evoluídos o suficiente para não estarem cometendo erros, equívocos. Nós estamos numa caminhada, tá? E ainda no início dessa caminhada, que vai nos levar a estados mais felizes, a mundos mais felizes, isso considerando, portanto, as nossas relações, né, entre os indivíduos que, portanto, compartilham dessa mesma morada. Nos dias atuais, a gente precisa realmente colocar tudo isso em prática, né? Precisa saber que o escândalo não é aquela divulgação bombástica que muitas vezes acontece, seja
pelos meios tradicionais de comunicação, como a TV, como os jornais, ou pelas redes sociais, né? Na verdade, esse é aquele escândalo que mais chama a atenção, porque faz parte dessa nossa vida material. Então a gente precisa estar atento para isso, né? Que esses escândalos conhecidos aí, né? Que tomam conta das notícias, né? Não são exatamente o escândalo que trata aqui do Evangelho. Então a gente precisa entender a que se refere Jesus contra esse escândalo e saber que nós precisamos nos policiar, porque Deus conhece tudo o que se passa nas nossas vidas, né? Então, ainda que as nossas falhas não se tornem um escândalo desse ponto de vista da divulgação e do conhecimento amplo, né, pelas redes sociais ou pela televisão ou qualquer outro meio de comunicação, tá? Nós estaremos errando, nós estaremos cometendo um escândalo diante do nosso Pai, diante do próprio Deus. Então é preciso que a gente realmente compreenda isso e que a gente se prepare para que a gente não incorra nesses erros. Bom, no Evangelho de Mateus, agora passando desculpe, ao capítulo 18, o versículo 6 diz: Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Aqui a gente também tem algumas coisas que merecem comentário e que também mostram as diferenças entre as expressões que se utilizavam naquela época de Jesus e aquilo que a gente fala hoje, né? Como, por exemplo, a gente tem essa expressão, os pequeninos, né? Que Jesus já havia falado anteriormente, referindo-se às criancinhas, quando ele diz: deixai vir a mim as criancinhas. Que, na verdade, os pequeninos ou as criancinhas às quais Jesus se referiu, não são necessariamente as crianças, ou seja, os indivíduos de pouca idade, né? Mas todos nós que nos comportamos como crianças, pequenos que ainda somos diante da vida maior. Tá? Então nós somos ainda pequeninos neste sentido. Então, quando Jesus se refere, qualquer que escandalizar um desses pequeninos que creem em mim, né? Procurar, por exemplo, desviar aqueles que creem em Jesus, que creem no seu Evangelho, na sua palavra, no seu exemplo, tá? Esse realmente está cometendo uma falha muito grave. Tão grave a ponto de Jesus fazer uma comparação, eu diria assim, superlativa, né? Quando ele diz: melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha. Procurando saber o que era, né? Uma espécie de equipamento, digamos assim, que se colocava no pescoço de um burro, né? Muito pesado, né? E que ele era utilizado em moinhos. Portanto, alguém colocando isso, né? E submergir-se na profundeza do mar é colocar um peso e se afundar, e se afogar. Porque é algo tão grave quanto isso, né? Por isso que foi uma comparação bastante superlativa feita por Jesus, no sentido de dizer que aquela é uma falta muito grave, né? Escandalizar um destes pequeninos, escandalizar uma dessas pessoas que creem em Jesus, que procuram seguir Jesus e que estão sendo aí, portanto, aliciadas a se desviar do caminho, é realmente uma falta muito grave. Então foi isso que Jesus quis dizer nessa fala. Então a gente colocando isso para os nossos dias, né? Esse aliciamento, né? Essa escandalização, né? Utilizando esse termo, né? Que foi colocado no Evangelho, para os nossos dias, né? Já que a gente está procurando aqui fazer essa ligação entre o Evangelho daquele tempo e aquilo que acontece nos dias de hoje, é mais ou menos aquilo que vai acontecendo quando nós utilizamos algum meio de
influência, né? Algum meio para influenciar as pessoas. E é muito comum atualmente, nos últimos 10, 15 anos, que cada um de nós, com um celular da mão, consegue alcançar com as suas palavras, com os vídeos, como nós fazemos aqui, né, uma quantidade muito grande de pessoas. Né? Quantas e quantas pessoas hoje se tornam aquilo que é conhecido, a expressão, né, que é bem recente, se tornam hoje influenciadores digitais. Olha só, influenciadores. Por quê? Porque são pessoas que influenciam as outras pelo que fazem, né? Utilizando essas redes sociais, esses meios, portanto, de comunicação. E essas influências, elas precisam ser muito bem avaliadas, né? Porque hoje você consegue alcançar muita gente e, dependendo do carisma de cada um, dependendo do assunto que está sendo abordado, dependendo do interesse em torno do qual gira aquilo que está sendo tratado, tá? Muita gente pode realmente seguir conselhos, seguir forma de conduta, forma os valores que estão sendo passados, e é preciso apreciar ou avaliar, né, que tipo de influência está sendo produzida sobre aqueles que consomem essas informações. Tá? Então, sabemos, e isso é por observação, qualquer um pode observar isso, né? Sabemos que essas influências, elas sempre são, ou melhor, elas em sua grande maioria, né, são influências que tem um conteúdo materialista, tem um conteúdo que se refere muito ou busca tocar muito as pessoas na sua vaidade, no seu orgulho, né, fazendo com que essa influência seja no sentido de que a pessoa busque imitar o comportamento da outra, seja no sentido de seguir uma determinada moda em relação a se vestir, em relação à aparência, em relação a cabelo, em relação a estética que a pessoa assume, né? A forma como a pessoa assume para se apresentar. Essas influências se referem aos valores ou comportamento no que diz respeito à busca por ideais de felicidade ou ideais que fazem com que a pessoa imagine que, possuindo certos bens, certas coisas, ela pode ser mais feliz ou não. Tanto é que os influenciadores digitais, eles são bastante requisitados por empresas que desejam vender os seus produtos, e aquele alcance que cada um tem, que hoje tem um medidor bastante objetivo, que é o número de seguidores, tá? E isso faz com que esses influenciadores sejam cobiçados aí por empresas que desejam vender os seus produtos. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: essas influências, né, aproveitando o próprio termo, elas são influências positivas ou negativas. Eu estou influenciando com todo o poder que um aparelho desse me dá. Eu estou influenciando a pessoa a fazer o quê? Tá? Eu estou influenciando a pessoa a buscar ser melhor, a buscar esse autoconhecimento, a buscar uma vida na qual ela consiga difundir o amor, a bondade, a caridade. Ou eu estou influenciando a pessoa para que ela cultive ainda mais o egoísmo, para que ela cultive ainda mais a vaidade, para que ela cultive a avareza, para que ela cultive o orgulho. Tá? Eu estou influenciando a pessoa a fazer o quê? Então, quando eu trato desse tema que é completamente atual, que diz respeito ao nosso dia a dia, não só de adultos, mas também de crianças, eu estou falando de algo que Jesus já falou há 2000 anos atrás. Né? Eu estou tratando desses escândalos que já foram mencionados por Jesus, e que aqui no início a gente disse que foi que é uma expressão que se refere às faltas
morais que nós cometemos. Então, se nessa passagem Jesus se referiu a qualquer que escandalizar um desses pequeninos, Jesus estava se referindo àquele que, com a sua própria ação, com a sua conduta, esteja levando outros a incorrerem em faltas morais, né, em quedas que afetam a sua vida e que, portanto, né, fazem com que essas pessoas cometam erros diante dessas leis de Deus que nós já falamos aqui repetidas vezes. Então, é preciso tomar cuidado, tá, com o que nós estamos consumindo, com aquilo que nós estamos deixando influenciar em nossas vidas, porque isso vai tomando de conta de uma forma quase que imperceptível, já que a gente está tão envolvido com isso e estando envolvido, né, e isso se torna algo quase que natural. Pode parecer estranho, é algo assim que, mas você está sendo um pouco radical ou exagerado nisso? Bom, pode ser. Cada um tem a liberdade de fazer a sua própria avaliação. Eu acho que uma grande virtude da doutrina espírita é deixar cada um ser livre para pensar e decidir, né? Não é aquela concepção que lhe coloca ali amarras e que diz que você é obrigado a fazer tal coisa. Não. Você é livre para decidir, mas saiba que você tem responsabilidades, né? Que o mau uso da sua liberdade vai gerar responsabilidades e que você será cobrado por aquilo que é responsável. Tá? Então, se eu estou sendo exagerado, se essa fala que eu estou colocando aqui é algo de exagero em relação ao que acontece nos dias de hoje, né? Talvez, pode até ser, mas é um ponto de vista, né? Algo que a gente precisa apreciar, pensar e colocar a coisa assim de forma bastante objetiva. Não adianta só criticar sem refletir sobre isso, né? Então, eu já estou falando assim de uma forma quase que preventiva, né? Porque na verdade quando a gente vai ouvindo, a gente vai pensando, né? Aquilo vai nos fazendo pensar, mas não é assim, porque nós estamos tão envolvidos que termina que essa coisa que aparenta uma certa naturalidade, uma certa normalidade, pode não ser exatamente aquilo que é o melhor para nós. Mas, como disse, né? Somos livres para decidir, mas ao mesmo tempo nós temos que saber, né, que essa responsabilidade será cobrada de nós. Bom, mas continuando ainda no capítulo 18 do Evangelho de Mateus, temos aqui o versículo 7. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas há daquele homem por quem o escândalo vier. Jesus, portanto, lamenta que existam os escândalos no mundo, né? Ele lamenta que ainda estejamos sofrendo, assim, lamenta que ainda estejamos causando mal a nós mesmos, né? Que as nossas condutas ainda sejam essas condutas de nos fazermos mal, né? Porque, como disse no início, a gente vive em um mundo de provas e expiações que, nesse contexto de diversos tipos de mundo, ainda é um mundo atrasado, né? Ainda temos muitos males que campeiam entre nós e que precisam ser debelados, porque esses males decorrem na sua quase totalidade das nossas condutas, ou na sua totalidade decorre das nossas condutas, né? Então nós somos os artífices de tudo isso, né? E nós, cada um de nós, somos os herdeiros dos nossos próprios atos, né? Nessa lei da ação de reação que faz com que nós estejamos sempre colhendo aquilo que plantamos em algum momento do nosso passado, recente ou mais remoto, né? Isso considerando
a imortalidade da alma, considerando a lei da reencarnação, tá? Que permite que nós, a cada reencarnação, a cada passagem aqui pelo plano físico, possamos vivenciar aquela experiência necessária para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento, né? E estamos aqui, na maioria, né, aprendendo pela dor, né? Ainda não conseguimos nos deixar levar pelo amor, a maioria de nós, tá? E o nosso aprendizado termina sendo aquele aprendizado mais doloroso, no qual nós ainda precisamos sofrer, no qual nós ainda precisamos passar por dificuldades, tá? A fim de que a gente consiga compreender, né, que o mal não é a saída para nós, que a prática do mal, na verdade, ela só nos atrasa, ela só nos prende, nos faz sofrer e evita que tudo melhore nas nossas vidas, no nosso mundo, tá? Em todos os aspectos. Então, Jesus lamenta, né, e diz que é mistério que venham os escândalos, porque, afinal de contas, são esses escândalos, ou são esses erros, são essas falhas que, como disse, fazem com que nós estejamos aprendendo, infelizmente, pela dor, né? Não somos obrigados a cair, mas estamos comprometidos com as leis divinas e é a dor que vai nos ensinar. E ainda nesse capítulo 18, né, a gente tem mais dois versículos aqui para tratar. Os versículos 8 e 9, que talvez tenha a parte mais assim chocante, eu até diria, dessa passagem, porque Jesus fala assim: portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que, tendo duas mãos ou dois pés, seres lançados no fogo do inferno. E, se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um olho só, do que, tendo dois olhos, seres lançados no fogo do inferno. Então veja como essa parte é de certo modo chocante. Bom, mas quer dizer, se a minha mão é motivo de escândalo, eu devo cortá-la fora, jogar para longe de mim, a fim de que ela não seja o motivo da minha queda. Vamos supor, se eu estou utilizando a mão para pegar aquilo que não é meu, se eu estou utilizando a mão para agredir alguém, então, será que eu vou deixar de pegar o que não é meu e deixar de agredir alguém só não, né? É realmente uma coisa muito radical. Mas eu vou deixar de fazer isso tendo cortado fora a minha mão. Afinal de contas, o que me faz agir é a mão ou o meu indivíduo, eu enquanto indivíduo, ou seja, a minha vontade? Será que, se eu não tiver a mão, eu não conseguiria, através de uma outra forma, tirar de alguém aquilo que pertence a outro e não a mim? Será que eu não conseguiria, de outra forma, agredir fisicamente outra pessoa? Assim como o olho, sabe? Se o olho for motivo de escândalo, não é? Será que o erro só é praticado se eu estiver vendo, se eu estiver enxergando? Só o que eu estiver vendo é o que vai fazer com que eu caia em erro? Né? É só pensar um pouquinho e a gente já tem a resposta. Não. Porque aquilo que nos move, o que faz com que a gente pratique, qualquer que seja o ato, qualquer que seja a atitude, não é o corpo físico, é o que há dentro de nós. É o espírito que movimenta o corpo. O corpo é apenas uma máquina, é apenas uma roupagem para o espírito. É a vontade que faz com que nós pratiquemos esta ou aquela ação. Pratiquemos o bem ou pratiquemos o mal. Tudo isso é fruto da nossa vontade. Então, o que eu preciso disciplinar?
O corpo ou o espírito? O espírito. Ele que precisa ser disciplinado. A questão é, portanto, moral e não física. Jesus, como sempre, na maioria das vezes, usa essas alegorias para que nós possamos entender a sua mensagem. Naquele tempo, principalmente, né, ele precisava falar dessa maneira, de uma forma, às vezes, cruenta, radical, severa, né, a fim de que a sua mensagem fosse ouvida. Então, é muito mais tocante para nós ouvir uma mensagem dessa natureza. Infelizmente, algumas pessoas muito radicais no passado chegaram a fazer essas coisas seguindo ao pé da letra essas palavras, que não era de forma alguma a intenção de Jesus, mas chegaram a fazer isso, né? Cortar a mão, né? Arrancar o olho, né? Ficar sem a perna para não ir mais aonde não deveria, tá? Mas de outro modo, né, você pode lembrar também que as obras espíritas nos relatam as nossas programações reencarnatórias. E as obras de André Luiz, né, só para fazer uma referência, algumas delas falam sobre isso. E nessa programação reencarnatória, às vezes, algo como isso pode acontecer, né? Eu posso vir com algum tipo de limitação física como resultado das minhas falhas passadas. Mas veja, não porque eu tenha arrancado para não errar, mas porque existe aquela responsabilidade da qual eu falei pelos atos que foram cometidos. Então, se eu tiver cometido muitos erros, né, utilizando-me dos meus membros, né, as agressões físicas, né, que tenham sido cometidas, eu posso vir com algum tipo de limitação para a utilização do meu corpo físico. Isso pode ser também relativo ao mau uso da inteligência, né, que pode fazer com que o reencarnante venha com algum tipo de limitação ao uso da sua inteligência, né, que se revela limitação que se revela nas doenças mentais, né, falando de uma forma mais comum. E portanto, é preciso estar atento a isso, né, que essas coisas que nos acontecem, às vezes acontecem para o nosso bem, para que a gente não cometa os mesmos erros, para que esses escândalos não voltem a se repetir em nossas vidas, nas nossas passagens aqui pela Terra. Então, esse não é o meio, né, esse cortar uma parte do corpo, arrancar, não é o meio exatamente preciso que Jesus colocou para nós, né? Mas é apenas um exemplo bastante pungente, bastante forte para que a gente pense sobre isso, né? Então, é preciso destruir em si a causa de escândalo, mas é preciso destruir em si a causa de escândalo do ponto de vista moral, certo? O exemplo foi para chamar a atenção, o exemplo foi para que a gente possa entender que é assim, uma coisa muito muito dura, né? Assim, uma coisa muito séria, muito grave para isso. Então, imagine só se nos dias atuais, né, colocando essa fala para os dias atuais, se o que é motivo de escândalo é o que nós estamos digitando no computador, nas redes sociais, vamos cortar fora os nossos dedos? Não é isso, né? Portanto, não é a parte física que precisa ser trabalhada, atingida, não é o físico que causa o escândalo, não é o físico que nos leva ao erro, é o moral, é o que temos dentro de nós, é aquilo que nós cultivamos em nossos pensamentos, é o orgulho que ainda, né, está presente muito fortemente em nós, que nos torna muito suscetíveis e faz com que nós não suportemos quaisquer contrariedades, que queiramos sempre ter as nossas vontades atendidas, e a nossa vaidade em fazer com que a gente pareça ser sempre bom, grande, bem-sucedido, né? Então, coisas que afetam o nosso comportamento. É o orgulho, mais uma vez, que evita que a gente
conceda o perdão àquele que nos ofende, que impede que sejamos indulgentes diante das falhas cometidas pelos outros e que estejamos sempre exigindo a reparação, que estejamos sempre buscando algo para compensar aquilo que perdemos, aquilo que nos atingiu. Quantos de nós pensa assim de uma forma muito radical? Quantos de nós estamos aí criticando o tempo inteiro, apontando o dedo o tempo inteiro, quando muitas vezes o escândalo, nesse sentido que nós estamos tratando aqui, está nas nossas próprias ações, nas nossas próprias atitudes? Quanta falta de caridade da nossa parte diante dos nossos irmãos que erram, diante dos nossos irmãos que estão desorientados, às vezes desamparados, que imaginamos que deveriam agir corretamente, se nós nem mesmo conseguimos agir corretamente o tempo todo em nossas vidas. Todos estamos caminhando, nos esforçando, todos nós temos uma história de vida que faz com que estejamos exatamente no lugar que merecemos e que precisamos. Então é preciso ter muita paciência, é preciso ter muita paz dentro de si mesmo para que nós possamos assim nos ajudarmos, para que a gente possa acabar com todos esses males que nos rodeiam e que nos atrasam diante da vida. Então, nos dias atuais, isso está muito presente em nós, isso está muito presente no nosso cotidiano. Os escândalos, que, repito, não são aqueles escândalos que dizem respeito à divulgação de um erro ou de um mal feito, mas sim as falhas morais que têm sido cometidas todos os dias, e que precisamos nos esforçar verdadeiramente para combatê-las. São as falhas morais, não são as falhas do corpo, não são os erros, Os erros não podem ser atribuídos ao corpo, mas sim ao nosso espírito, a nossa consciência, aquilo que governa o corpo, que governa as nossas ações, aquilo que está nos nossos pensamentos, aquilo que está no nosso campo mental. Aí sim nós precisamos trabalhar, aí sim nós precisamos nos concentrar para corrigir, para que a cada momento, a cada instante que passa, a gente nós possamos nos tornar pessoas melhores e também nós possamos influenciar positivamente. Nesse mundo que vivemos hoje, em que os influenciadores digitais ganharam tanta importância, vamos tentar influenciar positivamente as pessoas. Claro que para isso é preciso que a gente trabalhe as nossas próprias condutas, a fim de que, acertando, a fim de que, trilhando um caminho reto, com dignidade, com probidade, com amor, com caridade, a gente possa influenciar positivamente e assim colher esses frutos, de uma forma coletiva. Bom, a gente acredito que tenhamos falado essa parte do Evangelho que diz respeito ao escândalo. Se alguém tiver alguma pergunta ou alguma coisa que queira comentar, que a gente possa esclarecer, acho que ainda dá tempo aqui para a gente falar, para tratar mais de alguma coisa. Lembrando que Evangelho é prática, Evangelho é ação. Não adianta ler o Evangelho e estudar o tanto que for, conhecer todas as passagens, se isso não for inserido na nossa vida cotidiana. Esses princípios da vida superior devem fazer parte da nossa vida cotidiana. Não adianta só crer e saber. É preciso colocar em prática. O Evangelho, portanto, é ação, repito, prática mesmo no dia a dia. E isso, a oportunidade ou as oportunidades acontecem a cada instante, a cada dia, a cada momento. Porque a prática ela é importante com as nossas ações, ela se faz importante realmente a partir das nossas ações, mas a prática já começa a partir dos nossos pensamentos.
gente precisa começar a controlar os pensamentos, né? Evitar pensar mal das situações dos outros que estão à nossa volta, para que a gente possa realmente, né, ir mudando as nossas falas e as nossas práticas, né, de uma forma positiva. Bom, sendo assim, vou encerrar aqui com uma pequena mensagem extraída do livro Perfume da Rosa, do espírito Irmã Sheila, e psicografada por Alda Maria. É um capítulo que a mensagem tem um título seguinte: Aprontai vosso coração. Fala-se no amor, anseia-se por amar. Fala-se na misericórdia e recorre-se a ela por misericórdia. Fala-se na compaixão, busca-se o compadecimento por amor com misericórdia. Aprontai vosso coração, amados. Extingui da vossa intimidade sentimentos torpes e mesquinhos, comprometendo-vos na senda do bem. Limpai vosso íntimo de toda energia menos feliz. Extirpai do vosso coração as emoções menores que ainda dão direção aos vossos passos. Abri-vos em espírito para que nele se instale o reino do Pai, proporcionando-vos a vivência harmoniosa dos verdadeiros princípios cristãos, tão decantados pelo nosso amado Mestre. Instalai em vosso mundo a caridade, a fraternidade, a misericórdia, a indulgência, a mansuetude. Instalai a presença real do nosso querido Jesus, Filho dileto, que veio nos anunciar. Aprontai vosso coração para que as bênçãos de Deus Pai o encontrem e nele instalem o reino do amor. Então, vamos aproveitar que estamos em final de ano, em época de promessas, de renovações, de planos, e vamos aprontar os nossos corações para recebermos o reino de Deus, para recebermos todo o amor que Cristo veio nos trazer, e que a gente possa assim reproduzir esse amor em nossas atitudes, em nossas palavras e em nossos pensamentos. Damos graças a Deus pelo dia de hoje, por esse encontro, pelo Evangelho de Jesus, e rogamos iluminação, em boas intuições, inspirações, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Obrigado por quem participou até aqui, obrigado por você que assiste depois, tá? E até uma próxima oportunidade para nos encontrarmos aqui, ainda que seja nesse ambiente virtual. A todos uma boa noite, um bom final de dia, né? Muita paz e muita luz. Até breve.